O que significa ser livre? Se lhe perguntasse o que significa ser livre, certamente você teria a resposta na ponta da língua, ou não? De uma forma ou de outra, todos nós sabemos o que é ser livre e como a liberdade é importante para a nossa vida. Mas será que ela tem sempre o mesmo significado? Será que a liberdade é resultado apenas de atividades ou de atitudes individuais? Quando se vive em sociedade, a liberdade individual e a coletiva precisam ser garantidas por lei. Imagine uma sociedade em que todas as pessoas fizessem aquilo que quisessem sem levar em conta os interesses das demais. Existiria algum acordo entre todas elas? Provavelmente seriam milhões de vontades divergentes tentando predominar umas sobre as outras. Por isso é necessário estabelecer certos deveres comuns a todos para que os direitos também sejam respeitados. Em termos políticos, a liberdade tem a ver com a possibilidade de se manifestar e participar das decisões políticas. O direito de discordar, a livre expressão, os debates, as demonstrações de insatisfação, tudo isso revela o grau de liberdade alcançado por uma sociedade. A liberdade se manifesta também na configuração das relações entre o governo de um país e seu povo, assim como das relações entre os países. Então, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre, entre outros assuntos, de que modo o sentimento de liberdade esteve na origem de vários movimentos de independência, tanto dos povos da África e da Ásia, em relação ao colonialismo das potências europeias, e também hoje a grande discussão na pandemia, a questão da liberdade. Será que somos livres mesmo? Será que nós temos ou podemos ter a liberdade de fazer o que quiser e bem entender e colocando a vida de outras pessoas em risco, seja elas as pessoas do grupo de risco ou pessoas mais vulneráveis, seja elas quem forem? Em 18 de março de 2015, uma delegação de cerca de 100 indígenas da Bahia, composta por povos Pataxó, Ranhanhan e Caimbé, Cariri e Tupinambá, protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília contra a reinstalação da comissão especial que queria analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 215. O texto da emenda transfere ao Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, o grupo reivindica a garantia de direitos, o respeito à Constituição e a continuidade dos processos de demarcação de terras, além de defender a preservação da natureza diante da exploração promovida por setores econômicos como madeireiros, garimpeiros e empreiteiras. Será que podemos dar essa liberdade a essas figuras, madeireiros, garimpeiros e empreiteiros, de invadirem as florestas, as terras indígenas, para poderem produzir riqueza para o nosso país? O que está acontecendo agora nessa época da pandemia, a motosserra está comendo solta? Será que isso é liberdade? Tirando a liberdade dos outros, daqueles povos que aqui habitavam muito antes de chegarem os europeus? Em 21 de setembro de 2014, milhares de pessoas marcharam no protesto no centro de Moscou em manifestação contra o conflito na Ucrânia e a suposta cumplicidade da Rússia. O governo de Kiev e países ocidentais acusam Moscou de fornecer equipamentos e tropas aos rebeldes pró-Rússia do leste ucraniano, mas o governo de Vladimir Putin nega as acusações. O conflito, que já se estende por meses, aumentou o sentimento nacionalista entre os russos. Muitos veem o leste da Ucrânia como um território de direito da Rússia, e os canais estatais de televisão têm se posicionado fortemente contra as autoridades ucranianas. Será que isso é ser livre? Tirar a independência, a autonomia, a liberdade do outro, ou querer ditar sobre o outro aquilo que ele deve ser ou a quem ele deve se integrar, ou era o outro que deve escolher, fazer essa escolha? Mais uma questão aí para a gente pensar, Em 2014, na foto de 2014, estudantes participam de manifestação pela libertação de meninas sequestradas de uma escola na aldeia de Chibok, em Lagos. Em abril de 2014, o grupo terrorista Boko Haram invadiu uma escola no norte da Nigéria e sequestrou mais de 200 alunas. Olha aí outro absurdo, Esse grupo terrorista vive atacando em especial cristãos lá na África. E eles querem a liberdade, a autonomia e o direito deles sobre o próprio território, mas sem levar em consideração a vida e a liberdade dos outros, que eles ceifam com muita frequência. E também na pandemia, Essa pandemia está fazendo a gente pensar muito sobre a relação entre liberdade e vida. Será que eu posso usar a minha liberdade e colocar a liberdade e a vida dos outros em risco numa pandemia com risco de propagar o vírus? Fica esse questionamento aí.
Hasta la vista, Bibs, até a próxima.